Vida e Saúde já está de volta. A gente está aqui na quarta da saúde mental, hoje com o nosso psiquiatra, Dr. César Vasconcelos, também com a psicóloga e sexóloga, a doutora Thalita Castelão. Eles estão aqui nos ajudando nessa conversa, falando sobre relacionamentos afetivos femininos, as dificuldades que as mulheres encontram aí na hora de se relacionar, de encontrar talvez um parceiro, né? Quais características a gente pode encontrar nessa pessoa ou deve buscar nessa pessoa. Enquanto a gente estava conversando aqui desde o início do programa, a gente foi pedindo para você mandar aí os seus comentários, as suas experiências e chegou a hora dos nossos especialistas te ajudarem, tá bom? A gente está separando aqui algumas perguntas, alguns comentários, já vamos trazer na tela que agora chegou a hora de você ser ouvida aqui no Vida e Saúde. A primeira interação é da Tereza, olha só. Não tive nenhum afeto da minha mãe quando era criança e não conheço meu pai. Hoje tenho 51 anos e tenho muita dependência afetiva do marido, dos filhos e familiares por parte de mãe. Também sofro de depressão há muito tempo. É o comentário aqui da Tereza. Obrigada, Tereza, por você ter mandado aqui o seu comentário, ter confiado aqui nos nossos especialistas do Vida e Saúde. E aí, doutor César, como que você pode aconselhar ou tentar ajudar a Tereza que está passando por isso? Tereza, obrigado pela sua pergunta. Olha, primeira coisa para você pensar, você não surtou, né? Ou seja, com toda essa história de falta de uma boa nutrição de afeto lá atrás na sua infância, você tocou a vida para frente. O que é não surtar? Você não ficou esquizofrênica, não saiu da realidade, não ficou com delírio, teve que ser internada no hospital psiquiátrico. Você tocou a vida para frente, né? Casou, teve filho. Então, isso é uma coisa importante para você valorizar. Uma segunda coisa que eu diria é, sabe, agora a pessoa afetiva, abaixo de Deus, agora a pessoa afetiva mais importante para te dar o afeto é você mesma. É você que, né? Ou seja, aquela mãe que você não teve, agora você vai ser essa mãe para você, né? Então você pode aprender a ser boa. Então, de repente, começa a pensar, pelo fato de, o que você faz com você, pelo fato de não ter tido, né, uma mãe mais próxima, mais carinhosa, o que você vem fazendo com você na sua vida? Bom, uma coisa você colocou, se agarrou demais a alguém, né? Ao marido, dependente dos filhos e tal. Sabe, você não precisa disso. Né? Sabe, tem até uma passagem bíblica do ponto de vista espiritual, Deus fala assim, mas eu sou o teu marido. Quer dizer, Deus é o único marido que não frustra ninguém, né? Do ponto de vista espiritual e traz conforto para a tua angústia. Agora, mesmo que o teu marido te amasse bem e te ame bem, ele também tem as frustrações dele, tem as limitações dele. Então, não coloque no ser humano a expectativa de preencher tudo aquilo que você não teve lá atrás com seu pai, com sua mãe, porque nenhum ser humano vai conseguir fazer isso mesmo amando você. Mas agora você pode se tornar a sua boa mãe. Dá um colo para você. Começa a perceber, você se pega pesado consigo mesma, você se pega com pensamentos de autodepreciação, autodesvalorização. Se você se pega com isso, então para com isso, né? Porque você, se mantiver um pensamento de autoataque, autodesvalorização, você não está sendo essa boa mãe. Você está perpetuando lá aquela história da mãe que você teve e está repetindo agora, que você se afasta de cuidar bem de você. Então, a pessoa abaixo de Deus, mais importante para cuidar de você e te dar afeto para que você não precise ficar dependendo dos outros, é você mesma. Tem um detalhe, né, no depoimento dela, porque ela fala no final que ela sofre de depressão. E às vezes é difícil quando você realmente tem um transtorno como a depressão, que é uma doença muito severa, né? A doença ali da vontade, e você começa a ver realmente o mundo de uma forma muito negativa, a visão que se tem de si mesma fica muito negativa, a desesperança frente ao futuro é grande, e depressão é uma doença séria, a gente precisa tratar a depressão. Então, muitas vezes vai necessitar de medicamento, vai necessitar de psicoterapia, atividade física é uma coisa que ajuda bastante. Então, eu diria para você, começa dando esse cuidado para a sua depressão, né? Para a sua saúde mental, porque melhorando isso aí, talvez você veja as coisas por um outro ponto de vista. Olha só, espero que tenha te ajudado por aí, viu, Tereza? Tem mais gente que mandou interação, quero trazer na tela agora a Pati Mello.
Com o adolescente, temos que conversar como mãe ou como amiga? O nosso papel teria que ser de mãe amiga, sem impor alguma coisa? É a dúvida da Paty, doutora Thalita. Ela está nesse conflito, se é mãe, se é amiga, se vai impor ou não. Você é mãe, o seu lugar é de mãe e você não pode delegar esse lugar para nenhuma outra pessoa. Outras pessoas podem ocupar outros espaços, mas o seu lugar de mãe é de mãe. E mãe nem sempre vai ser a coisa mais deliciosa do mundo. Às vezes, aproveito até para mandar um beijo para minha mãe, viu? Que faz aniversário amanhã, eu lembrei dela. Legal. Porque mãe, às vezes, vai o quê? Vai te dar ordem. Mãe, às vezes, vai botar regra. Mãe vai dizer, você não pode isso, você pode aquilo. E se você não fizer isso pela sua filha, não vai ter essa pessoa que vai fazer. Então, às vezes, a gente quer ser muito amiguinho do filho, não é esse o seu lugar. Não significa que você vai ser uma pessoa autoritária. Principalmente quando é adolescente, ele não recebe essa ordem desse jeito autoritário, se revolta. Então, é mais fácil você colocar a coisa numa conversa. Escuta, olha, o que eu espero é isso, isso, isso. E tendo consequências, né? Quando alguma coisa sai fora ali daquele combinado, que é uma coisa que eu vejo que os pais também têm dificuldade de exercer a consequência. E aí o filho faz o que quer, não tem a consequência e ele fica realmente ali sem esse papel materno ou paterno que é muito importante. Achei diferente essa questão da consequência, porque isso parece que está meio perdido mesmo, muito, né? Isso é muito Só grave. fala, mas não acontece nada. Então, acaba que o comportamento vai se repetindo depois. Por mais que o filho, a filha possa reclamar de uma atitude do pai ou da mãe de disciplina, no fundo, a criança precisa da disciplina. As crianças não se tornam mais felizes quando a gente dá tudo o que elas querem. Isso é uma ilusão, né? Então, é importante você ter o seu papel de mãe e amar, porque tem uma frase que eu gosto muito de dizer assim, o amor tem que ser firme, então você tem que ter firmeza, né? Essa jovem, a sua filha precisa da sua firmeza, porque não tem maturidade, é você que vai dar o parâmetro para ela com disciplina, com amor, mas com disciplina para valer, né? Olha aí, Paty, gostou das orientações? Espero que te ajude aí nessa jornada com a sua filha, viu? Tem a próxima aqui interação, mas dessa vez é anônima. Vamos lá. Filhas de mãe com transtorno narcisista têm maior dependência afetiva? Como superar as marcas dessa relação disfuncional? Uma pessoa aqui que não quis se identificar, mas sofreu com esse transtorno aí com relação à mãe, hein, doutora? Olha, não é fácil você ser filha de uma mãe narcisista, né? Porque nesse transtorno, o nome já diz. Explica para as pessoas, né? O que é seria um transtorno de personalidade, onde a pessoa, na verdade, ela tem uma fragilidade na própria personalidade, mas ela acaba fazendo com que as pessoas girem em torno dela. Então, tem muita cobrança. Quando você tem uma filha, às vezes tem muita competição com essa filha. Então, você não oferece para essa criança as necessidades, né? Não supre as necessidades emocionais afetivas que ela tem, porque você não consegue ter esse olhar. A mãe narcisista não tem esse olhar. Então, a criança vai crescendo com esse senso de abandono, com esse senso de que está faltando alguma coisa. E geralmente desenvolve o comportamento de tentar agradar, só que nunca essa mãe está satisfeita. E na vida adulta, muitas vezes você se dando conta disso, às vezes vai ter que saber manter uma distância exata, né? De uma pessoa que às vezes, porque é um transtorno de personalidade, não tem cura. Então é que nem aquele boneco, o João Bobo, né? Que você bate, levanta. Você tem que ter a distância exata para que a pessoa não fique ali machucando você. Mas terapia, eu acho que é o primeiro passo. Porque para você se dar conta de algumas coisas e ter força para poder ressignificar isso e saber o seu lugar no mundo, eu acho que a terapia vai te ajudar bastante. Tem algo a comentar também para essa pessoa, doutor César? Você não necessariamente precisa afundar num sofrimento emocional importante, porque a mãe foi narcisista ou é narcisista. Depende, é muito interessante isso, porque às vezes a gente encontra em famílias que têm 2 filhos ou mais, quando um pai tem um papel disfuncional. O papel disfuncional é um papel complicado, né? Alcoolismo, outra dependência, agressividade, autoritarismo, abuso verbal, ou a mãe tem esse comportamento, então a gente encontra
que tem uma criança desse lá que vai sofrer muito com isso, mas a outra talvez não vai sofrer tanto assim, porque ela tem mais resistência. Algumas crianças são mais resistentes para os traumas emocionais do que o seu irmãozinho e sua irmãzinha biológicos, né? Então, se você consegue ter esse olhar para essa mãe que é narcisista e você trabalhar para se proteger daquilo que faltou, ou se proteger de talvez alguns pensamentos possam vir de autocobrança, autodesvalorização, então você consegue se safar, não vai ter que entrar num sofrimento emocional importante, porque você conseguiu dar 2 passos para trás, conseguiu olhar essa mãe dessa maneira crítica no sentido de análise, né? E, claro, a falta fica, né? Não tem como não ter falta, porque a mãe não foi aquilo que uma mãe narcisista, como Thalita falou, é uma mãe que está olhando para o seu umbigo o tempo todo e deixa de lado o resto, né? Mas isso, não fique preocupada que isso vai ter que te afundar num sofrimento grande e tal. Depende do que você vai continuar lidando com isso, né? Então, se proteja, perdoe essa mãe, importante isso, e Deus coloca outras mães na sua vida, né? Que pode ser um bom marido, pode ser, enfim, um colega de trabalho que é atenciosa com você, pode ser alguém da comunidade religiosa, não vai compensar, mas vai poder aliviar um pouquinho a sua angústia nesse sentido aí. Olha só, a próxima aqui que a gente traz é a participação da Leni. Vamos colocar na tela? Olha só, não consigo mais confiar no meu marido porque vi mensagens de romance com outra mulher no telefone dele. Ele acha que isso não é traição. Pode me orientar em como devo agir? Pergunta aqui a Leni, que está com essa dificuldade com relação à confiança no casamento, doutora Thalita. E a confiança é um elemento muito básico, né, para o relacionamento realmente dar certo. E eu quero te dizer uma coisa, Leni, você não está doida, porque você viu. E às vezes muitos homens, eles fazem a mulher pensar que ela está vendo coisas e que o problema é dela. Então não deixa que a coisa se inverta, né? Se você viu realmente mensagens ali comprometedoras, você tem realmente por que estar chateada. Você vai precisar ter uma conversa franca e você vai precisar se perguntar, esse casamento está me dando o que eu preciso? Porque se você não tiver a confiança como base, fica realmente muito difícil de você continuar uma coisa que precisa de confiança, né, como base. Então, converse de forma aberta, né? Mas não deixa que a coisa se inverta. Você não deve ser colocada como a louca, a ciumenta, a desequilibrada. Não, você viu, tem uma evidência. Então, tendo evidência, aí o discurso é outro. Você tem uma prova, né? Quer dizer, se ele mandou, tem mensagem romântica para uma outra mulher no celular dele, não tem que duvidar em relação a isso, né? Isso não é história da carochinha, isso não é fake news, está ali. Né? Então, você tem que se proteger, não ficar mendigando afeto por causa disso. E como a Thalita falou, realmente, cuidado, porque é meio comum de muitas mulheres, né, Thalita, o homem apela em cima, você está ficando louca, isso aqui é bobagem, você está vendo chifre em cabeça de, sei lá o que, cavalo e tal. Não, mas está ali a realidade. Então, você vai sentar para conversar com ele e perguntar assim, o que você quer? Você quer o nosso casamento? Quer restaurar, quer... Tem que conversar sobre isso, tem que ser firme em relação a isso, né? Porque não pode continuar desse jeito. Ele tem que decidir se ele quer ficar com você e respeitar você e ser fiel a você, ou se não quer. Se não quer, ele tem que ir embora. Olha só, bem direta aqui. A próxima interação também que a gente traz na tela é anônima. Vamos colocar aqui. Olha, quando algo devastador aconteceu, existe o que se possa fazer? Talvez aí ela está se referindo a um relacionamento, doutor César. Tem como recuperar talvez marcas muito profundas aí? Sempre tem saída, não necessariamente para o relacionamento, mas para a saúde mental individual. Olha. Deus preserva isso nas pessoas, né? A Bíblia tem várias histórias devastadoras, né? Davi, que era um sujeito que muitas pessoas falam, Davi fala que Davi adulterou e era um homem segundo o coração de Deus. Eu já falei 1000 vezes aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu e parou de fazer essas bobagens. Antes não era, não estava agradando a Deus. E Davi usou filha com propina, tal, foi lá. Então, mas a diferença entre Davi e Saul foi 2
uns caras brilhantes, né? Assim, foram chamados para ser rei, né? Brilhantes, Deus não chama qualquer um, né? A diferença é que Saul era um cara super emocional, um cara descontrolado emocionalmente, ele passou a ser descontrolado emocionalmente, né? Então, quando ele fazia besteira, ele ia consultar médium, pitonisa, feiticeira e tal. E Davi, quando fazia besteira também, ele procurava Deus e se arrependia. Saul ficava orgulhoso, Davi ficava humilde e se arrependia. Uma grande diferença, uma diferença abismal, né? Então, tem solução para as situações traumáticas da vida? Tem, no sentido de Deus fortalecer você para você lidar com essa angústia. Mas pode ser que não tenha solução, porque até a solução depende de outra pessoa, não depende de você. Você não causou isso, você não pode controlar isso, você não pode curar isso que outra pessoa fez para te machucar. Mas com certeza, no mínimo, Deus fala assim, vem a mim e eu vou te aliviar. E tem a pergunta dela é muito aberta, né? Porque muito como aberta, ela não fala, nem sei se é ela, a gente está dizendo que é ela. A gente não sabe se é ela, ele, mas pode enfim. Ser tanta coisa aí, né? Exatamente, pode ser muita coisa, essa coisa terrível, mas eu gosto muito de uma frase que diz assim, olha, não dá para mudar o que fizeram com você, mas dá para mudar daqui para frente o que você vai fazer com isso que fizeram com você. Se você já sofreu tanto até aqui, você ainda vai continuar dando dias da sua vida para esse sofrimento? Né? Então, isso também é cruel com você. É a coisa de aceitar, reconhecer, mas falar assim, eu não quero dar mais nenhum dia da minha vida para esse sofrimento. E aí você vai buscar ajuda, porque é difícil às vezes você superar situações assim sozinha, né? Uhum. Olha só, vamos trazer aqui mais interação na tela. Vamos ver quem está falando agora com a gente. Também anônimo, olha... O que fazer quando se faz de tudo para ter diálogo com o companheiro e ele não aceita e nem permite que a outra pessoa fale? Olha só, acho que é uma mulher aqui que está falando com a gente que tem essa dificuldade de comunicação no casamento, doutora Thalita, no relacionamento. Ou doutor César. Vamos falar juntos. Como ajudar essa pessoa? Isso acontece desde quando, né? Primeiro ponto para a gente pensar. Sempre foi assim, né? Porque se a coisa veio acumulada ao longo dos anos e você nunca colocou um limite para isso, isso foi ficando crônico, né? Mas talvez ainda haja tempo de você fazer alguma coisa para melhorar. Eu acho que pode ajudar muito você chegar e sentar para esse marido e fala assim, tá difícil eu continuar com você desse jeito. O que você quer dizer com isso? Quer me abandonar e tal? Sai com 7 pedras na mão, né? Não, eu estou dizendo que está doendo muito aqui dentro de mim. Ah, mas eu sempre fui assim, por que você está agora com esse negócio, essa frescura e tal? Não, é que agora eu não estou aguentando mais. Então, quer dizer, a pessoa começa a abrir o coração. Uhum. Claro que abrir o coração é um risco, falando né? Dela, né? É um risco abrir o coração, porque o que vão fazer se eu abrir meu coração? Uhum. Vão me entender ou vão me criticar ou vão ironizar? Vão fazer bullying comigo ou não? Mas você tem que ter coragem de abrir o coração, não para ficar com bobinha para ele pisar em cima de você, mas para você dizer assim, olha, tá difícil, eu não quero mais lidar dessa forma aqui. Então você coloca o limite. Olha, aguentei até agora, mas está tão difícil, eu não quero adoecer por causa disso. Uhum. Seja fisicamente, emocionalmente. Então você coloca a tua dor para ele. Vamos conversar, eu preciso conversar com você. Agora, claro, você vai dizer isso de uma forma não agressiva, porque se agrediu, perdeu, né? Porque senão você faz igual ele, se é que ele é agressivo, não sei. Se proíbe você de falar, então é agressivo, né? Isso é um abuso que ele tem em relação a você, você não deve permitir esse tipo de abuso, né? Então você coloca a tua dor, mas pedindo a Deus que te dê autonomia, não é colocar a tua dor para você colocar como se fosse um tapete. Por favor, você conversa comigo, eu não aguento, não é isso. Você tem que ter a sua dignidade, que não é orgulho, é dignidade, é diferente, né? Então comece a pensar de que você tem direito à sua dignidade, você é uma pessoa digna de atenção, de que outros escute você. Você primeiro tem que acreditar nisso, cultivar essa ideia na sua cabeça, né? Para que você então possa não mais tolerar o intolerável, que Deus não chama você para tolerar o intolerável, né?
E as meninas e meninos, né, desde criança, eles vão aprendendo a mudar. Não se abre para conversar, é uma queixa muito comum, né, das mulheres. Porque realmente, às vezes, tem homens que são muito difíceis de se permitir, até porque eles acham que isso seria um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, se eles se colocarem diante dessa mulher sem máscaras, né, enfim. Mas a questão é, esse homem ainda tem amor por você? Se ele tiver amor e você se colocar como o doutor César falou, ele vai se permitir. Agora, se não tiver amor, não tem nada que se possa fazer. Olha só, chegou mais aqui interação, eu quero compartilhar com você. Agora olha, chegou várias, na verdade, aqui. A gente separou essas que são mais representativas, né, para trazer aqui no nosso programa. Mas caso a sua interação não seja respondida no momento, o doutor César sempre faz um claramente especial às sextas, né, doutor César? E aí ele separa um tempinho para responder cada uma dessas perguntas, tá bom? Então, se a sua não foi apresentada hoje aqui no programa, não se preocupa, porque em outro momento a gente pode trazer, sim, a sua dúvida por aqui para ele responder. Na sexta-feira eu participo 15 minutos, né? Sim. Aqui no programa Vida e Saúde. Na sexta-feira eu tenho o episódio do Claramente de 15 minutos. E algumas vezes eu trago na sexta-feira a resposta de perguntas que vocês mandam para a gente aqui. Sim. Ontem mesmo eu estava trabalhando, respondendo algumas perguntas, vai ao ar daqui a pouquinho. Espera aí que é sexta-feira dentro do programa Vida e Saúde, que começa às 4 da tarde, vai até 5h30. E é uma edição especial, sabe, doutora Thalita? É só respondendo mesmo a pergunta do nosso público. Eu quero aproveitar, antes da próxima interação, de colocar aqui a rede social da doutora Thalita, para você acompanhar lá no Instagram, né, doutora Thalita? @Thalita Castelão, tá passando aí na sua tela, tá bom? Tem também a do drcesar.com, mas doutora Thalita, você, se o pessoal quiser te procurar lá nas redes sociais, mandar um direct, uma mensagem, um pedido de socorro, aí uma orientação, você pode atender o público? Sim, eu tenho prazer de poder falar com as pessoas, né, que são aqui o nosso público, porque realmente num programa não dá para você abordar tudo, né? Mas às vezes tem algum caso específico, aproveita então, já anota aí para você seguir, @Thalita Castelão, e tem também o drcesar.com, que é o site que sempre posta muitos conteúdos por lá, mas você pode mandar também as suas dúvidas para o Dr. César aqui no nosso WhatsApp, que a gente já divulgou, né, doutor? O doutor dedica um bom tempo para responder aqui o nosso público. Isso. Olha só, eu acho que nem vai dar mais tempo, que está acabando aqui já o nosso programa. A gente estava separando mais interações aqui, mas vai ficar para um outro momento. Eu já quero agradecer, doutora Thalita, pela sua participação. Foi muito legal ter você aqui, ter os seus comentários, a sua contribuição. Até uma próxima, viu? A gente vai te esperar por aqui. Fiquei honrada com o convite, muito bom estar aqui na TV Novo Tempo novamente e muito legal estar com os espectadores também. Já estão vendo aí já uma data para frente, possivelmente novembro, vão ver, para ela vir de novo aqui e ajudar o nosso público de casa. Venho com prazer. Que legal. A gente vai te esperar por aqui. Talvez a Teru esteja na próxima oportunidade também. Mas olha, a gente agradece você também, que fez companhia aqui pra gente durante esse programa. Olha, que Deus te abençoe muito, que Ele fortaleça aí os seus relacionamentos, as suas emoções também. E você conte aqui com o nosso apoio, o nosso incentivo sempre também, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se encontra amanhã aqui no Vida e Saúde. Tchau, tchau.